sei quantos aqui ouviram minha última palavra, que foi Jesus, o centro da minha igreja. E eu não sei quantos vão lembrar, mas no meio da palavra eu citei um versículo sobre a armadura de Deus. E eu falei, naquele momento eu falei, caramba, a gente nunca falou sobre a armadura de Deus aqui. E isso ficou, beleza. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo ao longo das semanas sobre outras coisas. E ele falou muito forte no meu coração para eu trazer foi um recado para mim e agora eu estou trazendo para você. Que é sobre o fato de que Ele está com a gente em toda e qualquer circunstância. E o título dessa palavra é Fortalecidos no Dia Mau. O Espírito Santo que falou forte no meu coração de que Ele nos fortalece no dia mau. E hoje é uma palavra, então, adivinha sobre o quê? Sobre Jesus, com certeza. Sobre fé. Né? A gente tem aqui as duas bases do Evangelho, que é a graça e a fé. E hoje o Espírito Santo quer ministrar ao seu coração fé. Ele quer ministrar ao seu coração fé. E o que seria esse dia mau? Né? O dia mau, eu não sei se aqui também teve pessoas que passaram por isso. Eu já passei pelo dia mau. E o dia mau é aquele dia mau. Aquele dia, sabe, que você fica muito triste, que você tem uma dor muito grande, que você está passando por um problema, que você está passando por uma situação onde você fica muito mal, que você se sente às vezes sem forças, que às vezes você se sente um pouco quase que incrédulo, aquele momento que você sente que cadê Deus? Você começa a ter desconfiança de que será que Deus cuida de mim mesmo? E isso não está acontecendo, ou isso aconteceu, por quê? Sabe aquele dia mau? Que você se prostra ali, se sente abatido por algum motivo? Esse é o dia mau. E o que o Espírito Santo falou no meu coração é que você não está sozinho nesse dia mau. E eu não sei se você vai passar por um dia mau, ou se você está passando por um dia mau. Mas o que o Senhor quer falar ao nosso coração é de que você não ficará sozinho nesse dia mau. Você não está sozinho nesse dia mau. E Ele quer hoje nos ensinar, sabe? Como eu me preparo para esse dia mau? Como eu saio dele? Como eu me levanto desse dia mau? Sabe? É isso que o Espírito Santo está falando já aqui ao meu e ao seu coração. Amém? E eu queria ler essa passagem que está em 2 Coríntios, que a gente tem uma promessa de Deus para nós. 2 Coríntios 4, do 8 ao 9, que diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Uau, isso é forte. Aqui fala que a gente vai ter tribulação, que a gente vai ter angústia, que a gente vai ficar ao ponto de ficar perplexo com coisas. Abatido fala ali de uma depressão, de uma tristeza profunda. E ele fala ali que nós passaremos por isso. Mas ele nos promete que nós não seremos destruídos. Você recebe essa palavra na sua vida? De que você nunca, jamais, não importa a circunstância que você passa, aquilo não te destruirá. Nada tem poder para te vencer. Essa é uma certeza que precisa estar no seu coração. Deus é com você e Ele é por você. E Ele está ali com você no dia mau. E Ele não vai deixar que você seja destruído ou engolido por esse dia mau. Amém? Amém, church? E olha o que diz Romanos 4, do 18 ao 20.
mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu. Embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que ele promete. Cara, que essa palavra que a gente está lendo aqui agora venha como uma flecha no seu coração. Ele é fiel, confia nele, porque Deus é fiel e ele cumpre tudo aquilo que ele promete. E se ele te prometeu que você não será destruído, você não será. Ponto final. Você pode passar por dias maus, você pode passar por momentos de angústia, mas você não será destruído, porque ele é com você. Então não ceda, não se renda ao dia mal, não entregue, não desista. Sabe, gente, desistir nunca é a vontade de Deus para a nossa vida. Desistir nunca é a vontade de Deus para a nossa vida. A não ser que Ele abra uma porta para você. Uma outra saída, uma outra direção. Eu vou dar um exemplo. Eu era muito infeliz no meu trabalho. Vários momentos eu tinha vontade de pedir demissão. Estou dando um exemplo aqui. Vários momentos eu tinha vontade de pedir demissão. Eu ficava muito triste. E aquilo me incomodava. E eu tinha vontade de pedir demissão. E eu falava para o Reinaldo: agora eu vou pedir. e ali o Reinaldo e o Espírito Santo junto falavam assim: calma, respira. Seja forte e corajosa. Permaneça, persevere. Porque desistir não é vontade de Deus. A não ser que Ele me mostrasse, me desse uma direção de que era momento de eu sair dali. Se Deus não te mostra uma direção, se Ele não te mostra um caminho, se Ele não abre uma porta, não é momento de desistir. É momento de perseverar e confiar de que Deus está ali no controle. Até o momento que chegou, que Deus abriu as portas, escancarou para mim, para eu sair dali. Ele estava me tirando dali, eu não estava desistindo de nada. E eu queria falar isso para vocês, porque eu sinto que pessoas aqui precisam ouvir isso. Não desista. Permaneça. Creia. Persevere, porque quando a gente persevera, é quando a gente colhe os frutos daquilo que a gente perseverou. Se você desiste, você nunca consegue colher, aproveitar aquilo que você regou por tempos. Então, permaneça. Amém? Talvez você esteja numa situação que nunca foi a vontade de Deus. Também tem isso, olha só. Talvez tenha uma situação que nunca foi a vontade de Deus e você quis entrar naquilo ali. Você forçou a barra para entrar naquilo ali. E aí você tá assim: então eu não vou desistir porque a pastora falou que não desistir não é de Deus. Não, mas calma lá. Deus nunca falou para você entrar naquilo. Então, por isso que o quê, gente? Por isso que a gente tem o Espírito Santo de Deus dentro de nós, para nos guiar em toda a verdade, para nos dirigir e mostrar. Isso aqui, sabe, eu planejei isso aqui para você, isso aqui foi minha vontade, isso aqui foi algo que eu planejei para você. Não desista. Ou então, filho, filha, você sabe que você está forçando a barra aqui. Eu nunca te dei essa direção, então tudo bem de você dar 2 passinhos atrás, porque eu vou te ajudar a te funcionar aí mais para frente depois. Amém, church? 2 Coríntios. Eu vou ler agora uma passagem que o apóstolo Paulo fala sobre uma batalha espiritual. E, gente, olha só.
quando a gente tem esse dia mal, quando a gente fica mal, quando a gente fica com ansiedade, com preocupação, com dor, com tristeza, esse dia mal, ele vem através do quê? Pensamentos. A palavra em vários momentos é muito clara que essa batalha espiritual, a única batalha espiritual que existe é na nossa mente. Então sempre vão vir pensamentos errados, pensamentos que não vêm da parte de Deus, para te desanimar, para te levar a fazer coisas que você na verdade não queria fazer, para te deixar desanimado, para querer desistir. E a gente precisa reconhecer isso, de que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. E muitas vezes pessoas nos levam a querer desistir, pessoas nos fazem ficar mal. E a gente também precisa entender que a nossa luta não é contra aquela pessoa. Muitas vezes o dia mal são questões naturais da nossa vida que acontecem, mas nem sempre são coisas naturais. Muitas vezes são sim pensamentos malignos, é sim uma influência maligna para te deixar mal, para te deixar prostrado e para que você fique simplesmente sem a alegria que Deus te deu. Amém? Então o apóstolo Paulo fala ali em 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, capazes então de destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? Da nossa mente. Existem fortalezas. Sabe aquele pensamento que entrou, que não foi seu, mas ele entrou, você aceitou ele, você recebeu ele, e ele foi crescendo como uma verdade ali dentro de você, que se tornou uma fortaleza. Se tornou tão forte que você acha até que é isso mesmo. Essa é a verdade, é isso que eu sou, é isso que aconteceu, é isso que me espera. E então Paulo fala ali de armas que Deus nos dá para lutar essa batalha e vencer essas fortalezas da nossa mente. E assim destruímos ideias falsas, ou seja, mentiras do diabo que são lançadas sobre a minha e a sua mente. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos então todo pensamento humano, todo esse pensamento humano, e fazemos com que ele obedeça a Cristo Jesus. Colocamos esses pensamentos todos de desânimo, de desistência, de raiva, de tristeza, a gente coloca ele cativo a Cristo. A gente faz com que ele obedeça a Cristo. O que significa isso? Eu agora mudo os meus pensamentos e eu busco agora os pensamentos de Jesus para mim. Quais são os pensamentos de Cristo para mim? Pensamentos de paz, pensamentos de alegria. Eu então faço com que os meus pensamentos obedeçam a Jesus, ao que Ele tem para mim, as verdades que Ele diz sobre mim, as verdades que são as verdades da nossa vida, que a gente vive em cima delas. Amém? Muito da parte do nosso dia mal são essas mentiras que Satanás coloca. E como então a gente resiste a esse dia mal, Nanda? Lembra que eu falei no começo, você não está sozinho. Você não tem que ter forças para se levantar desse dia mal. Jesus está com você nesse dia mal. E então o Espírito Santo falou que a gente resiste esse dia mal com a armadura de Deus. Quem já ouviu falar pelo menos sobre a armadura de Deus? A gente vai ler aqui agora. Se você não ouviu falar sobre isso, você vai ouvir agora. De que são armas espirituais. Amém? Que nós vestimos para que a gente permaneça firme nesse dia mal. Amém?
E a gente vai ler lá em Efésios, essa passagem está lá em Efésios 6. 6, 10 ao 18. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. É nele que você vai se fortalecer. É em Jesus que você vai se fortalecer. Vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vocês se lembram que eu falei sobre isso, sobre as ciladas do diabo? Alguém ainda se lembra o que são as ciladas do diabo? São pensamentos que desviam a gente. Lembra que eu usei o exemplo do mocinho e do bandido? Que o bandido joga algo de um outro lado para que você então tire os olhos e se desvie do olhar a Jesus. Então ele fala aqui que essa armadura de Deus, ela nos faz ficarmos firmes olhando para Jesus e não nos distrairmos com as ciladas do diabo. O que ele coloca na nossa vida, pensamentos ou ações que tentam tirar a gente do foco que é Jesus. É ele que está nos mantendo bem, é ele que está nos mantendo saudáveis, é ele que está nos mantendo em paz. Então o diabo, ele sempre vai tentar tirar a gente desse lugar de paz, tirando os nossos olhos de Jesus. E então ele fala que vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a gente primeiramente precisa reconhecer que existe forças espirituais malignas que tentam contra a gente. Eles não podem mais nos vencer, porque Jesus já venceu. Mas ele vai tentar tirar a gente desse lugar firme que a gente fica quando a gente está olhando para Jesus. E quando a gente sabe exatamente quem ele é e quem nós somos. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Quem quer permanecer inabalável no dia mau? Amém? Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes. E aí agora ele começa a citar quais são os elementos dessa armadura espiritual. Quais são os elementos dessa armadura de Deus? Cingindo-se com o cinto da verdade, é o primeiro. Vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Sobretudo, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E por último, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A gente contou aqui 7. Eu preciso falar para vocês que muitos estudiosos acreditam que são somente 6. Eles não contam o último ali, orem no Espírito. Porém, muitos estudiosos acreditam que sim, são 7 elementos. Orar no Espírito é um elemento. Eu acredito que orar no Espírito com certeza é um elemento dessa armadura. Até porque se você lê aqui, né, ele fala, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, ele finaliza. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então a gente acredita que oração é esse 7º elemento. E você pode perceber que eu queria pedir para o JP colocar a imagem para a gente poder visualizar melhor.
Quando a gente visualiza algo, a gente consegue gravar melhor e entender um pouco melhor. Mas se você for perceber, são 5 armas de defesa, de cuidar. E 2, que é a espada e a oração, que são armas de ataque. Que são armas que vão atacar. Amém? Legal, né? Dá para ter uma boa noção. E, gente, quando a gente veste essa armadura, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente veste ela já de um ponto como vencedores. A gente não veste essa armadura para lutar contra o diabo. Ele fala ali para que permaneçam firmes. Vocês vão vestir essa armadura para permanecerem firmes, para resistirem o dia mau e permanecerem inabaláveis. Então a gente primeiro precisa entender isso. A gente veste ela já sabendo que nós já somos vitoriosos e que essa luta já está ganha. Isso é o primeiro ponto que a gente precisa entender quando a gente veste essa armadura. Amém? E eu estava pensando, né, quando o Espírito Santo começou a falar sobre essa armadura, quem aqui conhece o Joseph Prince? Gente, se você não conhece, conheça ou comece a conhecer Joseph Prince, maravilhoso. E teve uma palavra dele que ele falou sobre a armadura de Deus, e ele falou assim, é engraçado que as pessoas acham que quando elas vão vestir a armadura, vai ser assim, né? Vai botar um cinto, clique. Aí o capacete, clique. A couraça da justiça no peito, clique. Não é isso? A espada, clique, clique, clique. Vai vestir como se fosse realmente algo, né, que eu vou sair andando. E, gente, a armadura de Deus, ela não é um clique que você faz. A armadura de Deus, ela é o quê? Ela é a doutrina do Evangelho. A armadura de Deus, gente, é a doutrina do Evangelho da graça que a gente prega aqui todo domingo. É sobre isso que é a armadura de Deus. E a gente vai ver aqui como literalmente é isso. É a gente ficar firme naquilo que a gente sabe que é o verdadeiro Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da graça de Deus. E eu queria começar falando ali sobre o cinto da verdade. Cinto da verdade. João 8,32 diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Gente, quantos de nós aqui já ouvimos essa passagem? Conhecerão a verdade vos libertará. É sobre essa verdade que é o cinto da verdade que a gente veste. E que verdade é essa, Nanda? Que verdade é essa? Nesse momento aqui, a gente precisa entender qual é essa verdade. Porque quando Jesus estava falando sobre isso aqui, conheceram a verdade, para quem ele estava falando isso? Ele estava falando isso para os judeus e muitos fariseus que achavam que sabiam o que era verdade. O que era verdade para os judeus? De que se eles seguissem toda a lei, todos os mandamentos, através disso eles seriam justificados, eles receberiam as bênçãos de Deus. E aí Jesus chega e fala assim: ei, vocês ainda nem conheceram a verdade. Vocês precisam conhecer a verdadeira verdade. E essa verdade vai libertar vocês. E que verdade era essa? De que Ele era o Filho de Deus. E de que somente através dele, todos que crescem seriam justificados. E que todos que crescem nele seriam livres do pecado e seriam livres da morte. E seriam agora filhos que seriam reconciliados com Deus para sempre. Um relacionamento completamente restaurado em Deus através de Cristo. Essa era a verdade que Jesus vinha anunciar. E que muitos rejeitaram. E que muitos não creram. E que achavam que se eles continuassem apenas obedecendo os mandamentos, era isso que iria
libertá-los, era isso que iria justificá-los, era isso que ia trazer bênçãos e favor sobre eles. Então essa é a primeira armadura que Deus nos convida a vestir. Entender que Jesus é a verdade, de que Ele é o caminho e de que somente através dele nós nos tornamos justificados e que somente através dele a nossa relação com Deus é completamente restaurada. Se torna agora uma relação de pai para filho, onde eu posso falar com Ele, conversar com Ele sempre que eu quiser, sem medo e sem nenhuma... como é que fala? Sem nenhum resquício, sem nenhum medo. Como? Receio, essa é a palavra. Sem nenhum receio. Amém? A segunda armadura, couraça da justiça. Couraça da justiça, onde tampava ali, né, a parte do peito, do coração do soldado romano. Porque ali Paulo estava citando, amém, gente? Estava citando... uma armadura que era usada na época pelos soldados romanos, né? E a couraça da justiça ele usa ali como um exemplo da armadura, da parte de um elemento da armadura de Deus. E o que é essa couraça da justiça? Alguém imagina o que seja? Dá um pause aqui para ver se alguém fala. Couraça da justiça. A nossa justificação pela fé em Cristo Jesus, no qual Ele nos tornou justos porque a gente creu nele. Amém? Olha o que diz 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é a couraça da justiça. É entender que nós somos justificados pela fé em Cristo, não por obras. Gente, eu já ouvi de que couraça da justiça são as nossas obras justas. Gente, é sério, isso sai bastante. De que a couraça da justiça são as nossas obras justas diante de Deus, e isso vai proteger o nosso coração. Gente, uma coisa que a gente precisa entender é que a armadura de Deus é sobre Deus, não é sobre nós. Lembra que no começo ele fala assim: fortaleçam-se em quem? No Senhor e na força do seu poder. Então toda a armadura de Deus não se trata nada sobre você. É tudo sobre Ele. É de fora, não é nada de dentro, é de fora. Vem dele para você. Vem uma fortificação, uma fortaleza de Deus para você. Então não é nada a ver com as suas obras. É sobre a obra dele. É sobre o que Jesus fez. É sobre você crer no que Jesus fez. De que você é justificado. E Nanda, como que isso me ajuda no dia mal? Totalmente. Porque no dia mal, muitas vezes a gente recebe sobre nós pensamentos de condenação, pensamentos de culpa, pensamentos de eu poderia ter feito diferente, ou pensamentos de que eu poderia ter feito. E esse pensamento de condenação muitas vezes vence pessoas que não entenderam de que elas foram justificadas já por Deus. E que independente dos nossos atos, independente das nossas ações, nós permanecemos justos diante de Deus. Gente, isso é uma boa notícia, é uma boa notícia. Amém? Então esse entendimento nos ajuda muito no dia mal. Eu não aceito condenação mais sobre mim. Será que você consegue entender que você é justificado por Deus e você não pode receber condenação e culpa sobre a sua vida? Porque Jesus já foi condenado e Ele já recebeu toda a culpa lá na cruz, no seu lugar. E você, no momento que vier uma condenação sobre a sua vida, você veste essa couraça e diz: eu sou justo diante de Deus. Eu sou justiça de Deus. Amém? Terceiro, prontidão do Evangelho da Paz.
Prontidão ali, gente, no grego essa palavra é fundamento. É que os seus pés estão fundamentados. E é engraçado porque essa... Tá ali a foto, na sandália dele, né? Essa sandália do soldado, ele tinha como pregos de metal embaixo, que fazia com que ele grudasse e não fosse arrastado ou ficasse firme na hora da luta. E é exatamente isso essa palavra, sobre fundamento, sobre ficar firme, sobre você não ser puxado de um lado para o outro, porque você está firme no evangelho da paz, você está firme no evangelho da graça. E nada nem ninguém pode te arrastar de um lado para o outro, porque os seus pés estão firmes no entendimento de que Jesus te ama e de que você agora tem paz com Deus por causa de Jesus. Cara, como que isso me ajuda no dia mal, Nanda? Gente, quando a gente está passando por um dia mal, tudo que a gente não quer é achar que Deus está contra nós. É achar que tem alguma questão minha que eu preciso resolver com Deus, ou alguma dívida minha que as coisas não estão fluindo na minha vida porque eu fiz isso de errado e Deus está bravo comigo. E quando você entende que você tem paz, você tem essa paz de Deus em você, que excede todo entendimento, cara, como isso faz diferença. E a gente se sente até seguro, porque você sabe que mesmo que você passe por um momento difícil, por um caos, você sabe que você tem a paz de Cristo em você e que você tem paz com Ele. Amém, church? Olha o que diz ali em Romanos 5, 1 ao 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Justificados pelo quê? Pelas obras que a gente faz. Nós somos justificados pela fé. Temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Sobre isso que Paulo está falando. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz em nós esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Nós temos uma fé tão forte, e a gente tem uma esperança tão forte, que nada nem ninguém pode tirar de nós. Essa esperança não nos decepcionará jamais. Que coisa maravilhosa. Gente, você pode se alegrar com isso? Que você tem uma esperança dentro de você que é viva e que nunca te decepcionará. É uma certeza, como Paulo estivesse falando assim, olha, essa esperança que você tem nunca vai te decepcionar, você nunca vai ser destruído, você nunca vai ficar prostrado, só se você quiser, porque eu estou aqui para te levantar. Eu estou aqui para te erguer. E essa esperança foi derramada através do que ele fala, do amor de Deus por nós. Gente, é o amor de Jesus por nós que nos faz estarmos seguros. Eu sei que Ele me ama muito. Quando a gente tem filhos, a gente consegue ter uma noção do amor de Deus por nós. E quando eu sei o quanto eu amo meu filho, e que eu nunca vou deixá-lo, e que eu sempre vou estar ali para ajudar ele, eu entendo mais ou menos de que Deus não vai me desamparar no momento que eu preciso, jamais, porque eu sei que Ele me ama. É através do entendimento do amor dele por nós é que a gente sabe que Ele não vai nos abandonar. Por exemplo, o escudo da fé, que é o próximo elemento da armadura de Deus. Esse escudo da fé, ele nos protege contra, ele fala, os dardos inflamados do inimigo.
Você entende que os dados inflamados do inimigo... O que são os dados inflamados do inimigo primeiro? Ele está comparando aqui com as flechas que eram lançadas nos momentos de guerra daquele tempo. Flechas inflamadas. O que é inflamado? É algo que no meio do ar ela ia pegar fogo e aí ela ia chegar no campo trazendo destruição, trazendo medo e matando principalmente. Mas esses dardos inflamados, a gente precisa entender que quando ele fala de dardos inflamados, ele fala de algo que está sendo lançado de longe. Porque o diabo não pode nos tocar. Amém? Mas ele lança de longe dardos inflamados. Que são esses pensamentos. Pensamentos de morte, pensamentos de desespero, pensamentos de dor, pensamentos de eu não sou ninguém. Pensamentos de eu não valho nada. Gente, como é comum muitas vezes vir esses pensamentos sobre a nossa mente de que a gente não tem valor. Não é verdade? De que nós não somos valorizados, ou que não temos valor, ou que não somos ninguém, ou que não somos capazes, por inúmeros motivos, mas nenhum desses é real porque você está agora em Cristo. E aí você vem com o escudo da fé e você declara o que a palavra diz. Que o meu valor excede os rubis. É isso que a palavra fala. O meu valor excede os rubis. Ou então, se vem um pensamento de eu não posso, eu não sou capaz, eu me defendo com a palavra onde tudo posso. Vamos lá. Esse versículo é conhecido, church. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o escudo da fé. E quando esses pensamentos vêm, você declara a palavra. É assim que a gente resiste no dia mau e a gente permanece inabalável. Por causa do poder da verdade que nós sabemos, do que Jesus fez, de quem nós somos nele. Amém? Capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Às vezes a religiosidade, ela complica tantas coisas que a gente fica assim, o que será que é isso? Mas no próprio nome tudo já diz. Né? O cinto da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação. O capacete da salvação fala sobre a nossa salvação em Cristo. Fala sobre a certeza de que somos salvos. Fala sobre a absoluta certeza que fomos salvos, porque eu sei que eu sou salvo pela graça, através da fé que eu tenho em Cristo Jesus. Então, quando eu coloco esse capacete, eu tenho certeza que eu sou salvo. Gente, como faz diferença quando no dia mau você não sabe se você é salvo? E você fica se sentindo inseguro, você fica com medo. Gente, a pessoa que não sabe que é salva, ela vive num constante pavor. Ela vive num constante tormento. Quem aqui tem certeza absoluta que é salvo? Gente, deixa eu falar, se você ainda não tem essa certeza, deixa eu te dizer que quem te dá essa certeza não é você, não é suas obras, foi o seu crer em Jesus. Então, quando a gente tem... Gente, como é bom, todos vocês, quando vocês falaram, uhul, tipo assim, vocês não só levantaram a mão, vocês vibraram dizendo, como é bom eu saber que eu sou salvo e que nada vai tirar a minha salvação. E quando a gente tem essa certeza, nós nos tornamos pessoas seguras. Seguras, que sabem quem são, que sabem quem Deus é, que sabem quem é por elas. Vocês estão entendendo isso? E quando a gente tem essa certeza na nossa mente, o que o capacete da salvação diz pra gente? De que nós somos amados incondicionalmente. E eu me lembro, esses dias, semana passada, uma pessoa veio falar pra mim que estava passando por um dia mau. Que estava passando por um momento de muita tristeza, de uma angústia
que excedia o entendimento dela. E ela falou assim para mim: mas Nanda, quando eu senti aquilo, o que me veio na minha mente é: mas eu sou incondicionalmente amada por Deus, tá tudo bem. Ela falou: a primeira coisa que me vinha na mente é: eu sou incondicionalmente amada por Deus, tá tudo bem. Ele me ama e vai ficar tudo bem. Então, assim, gente, às vezes a gente acha que isso aqui não tem muito a ver com o nosso dia mal. Tem tudo a ver com o nosso dia mal. Porque a gente se segura em Jesus, né? A música que a gente cantou aqui, o nosso porto seguro é Jesus. É eu saber que eu sou amada por Ele, incondicionalmente amada, porque eu saber que eu sou salva significa que Ele me ama de forma incondicional. E não tem nada que eu faça, deixe de fazer, que Ele vai deixar de me amar ou vai tirar a minha salvação. É essa certeza que faz com que a gente fique bem e consiga permanecer e resistir o dia mal. Amém, church? A espada do Espírito é uma das duas armas de ataque. A espada do Espírito fala sobre a palavra de Deus. Mas você pode falar assim: mas Nanda, todos os outros elementos que você citou têm a ver com a palavra de Deus. Sim, todos os elementos estão baseados na palavra de Deus. Essa espada, então qual a diferença dessa espada do Espírito? Se eu ataco, é o momento que eu falo, é o momento que eu declaro, é o momento que eu digo para Ele, é o momento que eu repreendo esses pensamentos que não vêm da parte de Deus, e é o momento que eu falo a palavra, que eu confesso, que eu declaro a palavra, que eu digo a minha situação, que Deus é por mim, que Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Se é um dia mal, de doença que você esteja passando, de que Ele é fiel e que Ele não vai me deixar faltar nada. É quando eu falo isso, quando eu declaro isso, eu estou usando a palavra, eu estou usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? É assim que eu luto, é assim que a gente luta as nossas guerras. É usando, a gente se defende com todas as outras, e eu ataco com a palavra, declarando a palavra. E por último, a oração no Espírito. A oração também é uma forma de ataque. Vocês estão entendendo aqui, né, o tipo de ataque que a gente está falando, né? Porque, de novo, a gente não precisa mais lutar, mas a gente declara a palavra e a gente ora em Espírito. Oração no Espírito. E eu já falei sobre isso algumas vezes, mas eu gostaria de hoje confirmar, reafirmar e te lembrar de que não existe nada mais poderoso no momento que você está ansioso, no momento que você se vê sem saída, no momento em que você se vê preocupado ou num ataque de raiva, ou seja o que for, não existe nenhuma arma mais eficaz do que a oração no Espírito. Do que você orar em línguas. Porque é uma oração que o Espírito Santo está te capacitando. É uma oração que o Espírito Santo está te dando. Ela é perfeita. Ela entra como uma espada de dois gumes, dividindo a sua alma e o seu espírito. E ela sabe exatamente discernir o que você precisa. E esse falar em línguas está disponível para você que crer em Jesus. Se você crê em Jesus, então você pode falar em línguas. E a gente fala em línguas pela fé, sem medo. Use o falar em línguas. Se você não fala, fala: Espírito Santo, me traz aqui uma capacitação para eu não ter vergonha. Porque muitas vezes é simplesmente uma vergonha de falar em línguas. É simplesmente medo de não entender o que eu estou falando. E é nesse momento que você se rende completamente a Ele, porque você não entende o que você está falando. Então,
Sabe, nesses momentos, usem a oração no Espírito. Usem essa arma que Deus te deu para que você possa ser refrigerado, para que a sua alma seja renovada e que você comece num momento tão rápido se sentir bem, se sentir feliz, se sentir renovado, refrigerado pelo Espírito Santo de Deus. Se você ainda não experimentou isso, eu insisto, experimente, porque é muito bom. Lembre-se de orar em línguas no momento que você está passando pelo dia mal. Você vai ser capacitado por Deus para orar as palavras certas. E eu queria ler esse Romanos 8:26, que diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos o que devemos pedir, mas o próprio Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. No momento da nossa fraqueza, Paulo fala aqui, o Espírito Santo quer orar por você, através de você. Amém? Te trazendo um renovo sobrenatural. Ore em línguas, use essas armas. Sabe, elas estão disponíveis para nós, elas são bênção para nós. Todas essas armas de defesa, como as armas de ataque, elas estão disponíveis para mim e para você em todos os momentos. E ela fala aqui especificamente no dia mal, lembre-se de vesti-las. Amém, church? A gente está aqui, sabe, para lembrar vocês quem Deus é, quem vocês são em Cristo. Lembrar vocês de ficarem com o pé de vocês firmes nessa certeza, nesse evangelho da paz. Nessa certeza do que Jesus fez por vocês na cruz. E eu queria finalizar com essa passagem que está lá em Isaías 41, do 8 ao 10, que diz: o Senhor diz ao povo de Israel, diz a você, amém? Ontem lá no Únicas a gente falou sobre isso, uma profecia é sempre citada de 3 formas, historicamente para Israel, profeticamente cumprindo em Jesus e espiritualmente para nós, igreja. Então isso aqui é para nós, é uma profecia. E ele diz, o Senhor diz ao povo de Israel, você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Hoje a gente tem a certeza que nós somos filhos, o povo que ele escolheu. Vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Eu os trouxe dos fins da terra, dos lugares mais distantes do mundo, e lhes disse, vocês são os meus, podemos falar, filhos? Eu os escolhi e nunca os rejeitei. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e o ajudo. Eu os protejo com a minha mão forte. Meu Deus, você recebe essa palavra no seu espírito, na sua alma, na sua mente. Eu declaro isso sobre você em nome de Jesus.